Nosso mediador, como está? Tudo bom? Eu já estava aqui mandando tudo, né? Você não chegava, eu já estava dando ordem, né? Mulher é assim, né? Gente, vocês sabem que esses primeiros minutos das lives, não importa qual, para mim é muito angustiante. Rony, eu sou penalista e, obviamente, que eu sou contra a pena de morte. Mas para operadores do TI, eu chego a ficar tentado. E o que é pior, o público todo aqui já, né? Aí o sinal não vai, não aceita, não entra. Oh, meu Deus! Pois é, gente. Está mais ou menos como a nova lei de licitação, mas ela resolveu, né? Em cima de boatos de que haveria prorrogações, etc., parece que esses boatos não se confirmaram. Então, deixa eu saudar. Estão querendo reembolso aqui, viu? Parênteses. Já estão pedindo reembolso aqui, viu? Se prepare. Reembolso do quê? Reembolso do quê? Porque você atrasou, nós estamos atrasados. Pois é, vamos lá. Vamos lá. Galera, quero saudar todos que estão presentes. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma live especial com o Rony, com a Marinela, comigo. Nós vamos falar sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, explicar o que está por vir. Certamente, quem está assistindo já sabe do cenário de transição, mas antes de começarmos com algumas perguntas, e aqui as perguntas, de repente, nós vamos estar antecipando perguntas que vão aparecer em provas de concurso. Olha, eu com o meu vício falando com concurseiros, mas esta live não serve somente para concurseiros, é para estudantes, concurseiros e operadores do direito, aqueles que lidam no dia a dia com a lei de licitações, está na iminência de trocar a chave. Vai passar do 3G para o 5G. Não sei se a analogia foi saudável. Mas eu vou pedir, então, para todos se apresentarem. Eu vou ficar por último. Eu vou me apresentar também, porque eu tenho um livro que eu sou partícipe de menor importância com a Marinela, e tem esse título, mas eu fico por último. Vou começar com a Marinela, obviamente. Marinela, se você pudesse apresentar. Depois o Rony, eu fico por último. E eu já reservei aqui algumas perguntas que eu quero fazer para os dois e outras direcionadas, tá bom? Aqui é como se fosse fazer oral de concurso. Se não souber, é só responder, não me recordo, excelência. Vamos lá, Marinela. Ai, amigo, tô com medo já. Rony, se prepare aí, viu? Que o cara vem que vem, viu? Porque com prova oral ele tá treinado. Bom, gente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. E o Rogério já estava até me apresentando antes de você chegar, tá? Eu sou Fernanda Marinella, mas sou advogada, sou autora no Direito Administrativo. Para quem não conhece, sou autora da editora Juspódio. Tenho meu manual de administrativo, tenho o manual de licitações e contratos, que o Rogério é coautor, de grande importância. E aí, amiga do Rony, amiga do Rogério, isso que importa, né? Esse é o meu melhor título aí. Fico muito feliz de fazer parte dessa noite. Na verdade, a nossa discussão hoje é efetivamente o que vai acontecer nos próximos dias, e por isso nós marcamos esse encontro hoje. Então, fico muito feliz de contar com a presença de todos e dizer que o nosso bate-papo será aí, olha, vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu estou à disposição, amigo. Vamos para a nossa conversa de hoje. É um prazer imenso estar aqui nessa noite. Rony, a bola é sua. Meu nome é Rony Charles, né? Para mim é uma grande alegria estar aqui. Já vi vários alunos comentando, alunos premium, meus alunos premium comentando aqui. E para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar ao lado de vocês, Rogério, Marinella. Como até já falei para Marinella, embora sejamos contemporâneos, como eu deixei para estudar para concurso depois, eu tive a honra de tê-los como meus professores, né? Rogério e Marinella, e foram essenciais quando eu fiz o concurso para a AGU. Né? Então, uma grande alegria estar com vocês. Vocês têm uma grande relevância no cenário nacional, na formação de grandes profissionais na área do serviço público. Então, muito obrigado. Eu vou estar aqui à disposição para a gente falar sobre a nova lei de licitações. Esta semana tão tensa, né? Tão tensa, todo mundo não sabe. Essa nova lei de licitações parece que é virar Jason, né? 866 parece que é virar Jason. Tem gente que ainda fala aí impressão para MP, mas eu espero que não, seja a última semana dela. E a partir da próxima semana já iniciemos os processos, todos os novos processos
usando a 14.133, que é muito melhor do que a legislação antiga. Joia, meu nome é Rogério Sanches, sou promotor de justiça e nesta live sou um abelhudo. Na verdade, eu vou ser o moderador, ou mediador, e eu quero, nesse espírito de mediação, fazer uma pergunta para os dois. Alguns estão até fazendo brincadeira, né? A lei vai ter plena vigência, vai ser a única, toda poderosa, a partir do dia 1º de abril. Uma data interessante, né? Será que é mentira? E aí eu pergunto para os dois, qual a expectativa para esse período de transição? Quando eu falo período de transição, eu quero colher dos dois. Primeiro, eu sei que o Rony já deu aqui uma adiantada na opinião dele. Podemos esperar alguma prorrogação para que haja essa dupla vigência da 8666 e da 14.133? Podemos ter aí uma prorrogação de coexistência dessas leis? Se não, a partir do dia 1º de abril, teremos somente a 14.133. O que esperar? Rony, eu vou deixar você falar primeiro. Fique à vontade agora, amigo. Obrigado, Fernanda. Então, eu acredito, Rogério, que a gente está num período bem turbulento ainda, confuso. Eu diria que no início do ano, janeiro até o início de fevereiro, havia uma pressão muito forte para a prorrogação, pelo fato de que grande parte dos municípios e dos órgãos estaduais e também dos federais ainda não estavam preparados para usar a 14.133 nos processos já iniciados. Mas ainda nesse início do ano, em fevereiro, nós tivemos uma portaria da Secretaria de Gestão do Ministério, antigo Ministério da Economia, né, agora é um Ministério próprio, e que essa portaria permitiu a adoção de uma tese que foi defendida pela AGU, baseada na doutrina de vocês, inclusive, de vocês, professor Joel, que permitia que os processos em que houve a opção por licitar, ainda até 1º de abril, poderiam levar consigo o regime antigo. Seria uma regra de ultratividade, que, na nossa opinião, está disposta lá no artigo 191 da 14.133. Com essa portaria da SEGES, a pressão arrefeceu muito. Nós tivemos, posteriormente, vários estados regulamentando nesse sentido, municípios. O TCU, recentemente, semana passada, proferiu um acórdão adotando também esta posição, embora ele tenha criado uma limitação maior do que a SEGES para a publicação do edital, eles colocam até 31 de dezembro, mas eu acredito que isso arrefeceu muito a pressão pela prorrogação. O que persiste ainda, e por isso que eu digo que não há ainda, infelizmente, um afastamento desse risco, é que existe, por desconhecimento, alguns municípios preocupados demais com a nova lei de licitações e com o fim da lei 8666. E como a gente está numa semana que tem a marcha dos prefeitos em Brasília, isso pode gerar um fato político prejudicial que permita, eventualmente, uma MP para prorrogação. Seria a única possibilidade. Alguns projetos de lei foram apresentados, mas sem tempo hábil para aprovação. A MP seria a única possibilidade, mas eu sinceramente acredito que aqueles que minimamente conhecem a 14.133 não querem essa prorrogação da vigência da 8666, pelo contrário, estão ansiosos para iniciar nos novos processos a aplicação desse novo regime. Marinela? Bom, eu vou também na mesma linha do Rony, no sentido de que a lei nova é melhor que a regra velha. Então, acho que a gente tem, sim, um avanço com a entrada em vigor da nova lei. Então, penso que nós estamos muito bem com relação à lei nova. Isso, para mim, está muito claro e está ficando jóia nesse sentido. Qual é o ponto que nós temos que desenhar? Bom, primeiro, a portaria da Secretaria é do dia 15 de março. Então, 15 de março, a Secretaria vem e estabelece 2 parâmetros. Vejam só. A gente tem 31 de março é o limite máximo para a elaboração com a escolha da regra velha. Então, para adotar a regra velha, o nosso limite máximo é 31 de março desse ano. O gestor público pode escolher entre a velha e a nova até 31 de março. Passou 1º de abril, regra nova e vida nova para frente. A SEGES faz, então, uma publicação na portaria 720 do dia 15 de março e diz, olha, qual é o marco para a publicação 31 de março? Eu tenho que ter o edital publicado? Eu tenho que ter o processo instaurado?
Qual é o ato que tem que estar pronto para que o gestor possa escolher, então, a regra velha? E aí vem, então, a portaria e diz, olha, até o dia 31 de março, o processo tem que estar instaurado na fase preparatória e tem que ter de forma expressa a escolha do gestor pela regra velha. Então, ele diz expressamente, olha, o limite para a instauração do processo e a fase preparatória, 31 de março de 2023, tá certo? O que acontece? Essa mesma portaria diz que, olha, o seu processo está preparado até 31 de março, você escolheu Lei 8666, mas até 1º de abril do próximo ano, você precisa publicar o edital. E assim diz a portaria. Muito bem. A própria secretaria, então, leva o assunto ao TCU e nessa semana, como disse o Rony, o TCU decide. O TCU fica na mesma linha. O processo tem que estar na fase preparatória com a escolha expressamente feita. Então, nesse ponto, eles caminham no mesmo sentido. Qual é o alerta que eu coloco para essa questão? Na verdade, acho que o ponto de tensão, o Rony está certo, foi muito pior no começo do ano. Mas a gente tem uma questão que é o âmbito estadual e o âmbito federal com uma mudança de gestão no início desse ano. Então, nós temos uma questão que muitos governadores estão assumindo o mandato agora. E nós sabemos que na gestão pública, os 3 primeiros meses é de fome, né? É de sem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Então, imagine que o governador está chegando agora, o âmbito federal está chegando agora e tem que ter um planejamento para instaurar o processo administrativo, se quiser a regra velha, até 31 de março. E claro que muitos devem estar se perguntando, mas Fernanda, se vocês dizem que a regra nova é melhor que a velha, por que eles querem a velha? A resposta é, eles querem a velha porque não se prepararam para a nova. Primeiro, não se capacitaram, estamos todos aqui, olha, prontos para fazê-lo e não se capacitaram. E segundo, eles não criaram os normativos necessários para fazer essa transição. Então, tiveram 2 anos para fazer e não fizeram. Então, Ô, Fernanda, eu ia te perguntar isso, eu ia te interromper, mas já, você coloca isso muito bem, mas vamos deixar claro que a 14.133 é de 2021. Eles tiveram 2 anos para isso. Né? Agora, o problema é que no âmbito estadual e no âmbito federal, quem chegou agora, talvez ele não tivesse se preparando porque ele não tinha certeza de que ele ia assumir a administração. E aqueles que deveriam preparar o caldo, não prepararam. E veja assim, por exemplo, olha, Rogério, vamos imaginar, será que o governador já sabe que ele vai precisar comprar canetas? Ele está assumindo agora. Quer dizer, ele já fez um planejamento de quantas canetas ele vai precisar comprar? Então, ele não tem ainda esse planejamento. Então, isso faz com que, na verdade, a gente tenha uma dificuldade de instaurar o procedimento. O que nós estamos esperando já, né, Rony? Eu acho que a gente já está nessa expectativa. 31 de março vai ser uma enxurrada de instauração de processo, né? Vai instaurar um monte de processo. Só que não é bem assim, né? Não basta abrir o processo dia 31 de março e dizer que já vai escolher. Não é bem isso. Eu preciso ter uma fase preparatória com escolha expressa aí. Então, há um encaminhamento. Então, na verdade, veja, são 2 anos de preparação. Os nossos entes, mesmo o âmbito federal, e o Rony pode trazer mais detalhes sobre isso, mesmo o âmbito federal não fez a preparação de investimentos, de regulamentação que tinha que fazer. Então, a verdade é que a prorrogação não é o ideal, não era isso que a gente queria ou que quer, porque o ideal é realmente, eu acho que se não matar 8666 agora, não sei se mata um dia, né? Então, talvez seja a hora fatal, mas nós temos que lembrar que há um despreparo muito grande para essa virada de chave. E vai ter que virar. Então, se não tiver norma nenhuma, 31 vai ter que virar. Então, imagine 3 de abril, né? 3 de abril, amigo Rogério, vida nova, lei nova. Quem não fez nada vai ter que fazer, né? Que a segunda-feira é o primeiro dia útil aí, pós, na verdade, o fim da 8666. Então, esse é o cenário. Eu acho que a gente tem tudo para virar, tinha tudo para virar, mas não fez adequadamente. E aí a gente tem um preço agora do suspiro final para ver o que vai dar. A pressão está gigante aqui em Brasília, Rony. Só para te contar, na questão dos prefeitos, né? Essa semana está bombando aqui em Brasília. Então, só para você saber aí que você vinha sinalizando nessa história, né? O Rony,
Deixa eu aproveitar o encerramento da Marinela, a primeira pergunta, engatar outra aqui. Olha. Então, com relação aos agentes públicos, há uma preocupação, principalmente por conta dos novos ocupantes do executivo estadual e federal. Claro, eles têm servidores que não mudam independentemente do governo, e é nesses servidores que nós depositamos a confiança de terem preparado o cenário para que fosse recebida a Lei 14.133 sem fissuras. Mas há essa preocupação. Rony, e no âmbito privado, como que está? Com relação aos agentes públicos, há essa preocupação. E no âmbito privado, você acha que a iniciativa privada se preparou bem? Excelente, amigo, excelente. É um ponto que muitas vezes fica fora, né? Fora da análise. Licitações e contratos, curiosamente, é uma área em que há muito mais, digamos, atualização, treinamento, capacitação no setor público do que no privado. Normalmente, o setor privado ele tem um certo delay em relação ao aprendizado das mudanças na área de licitações e contratos. Eu acredito que o setor privado está mais preparado do que o público. O público ele está relativamente preparado, até porque a nova lei ela tem uma característica interessante, ela é meio que flexível. Então, ela permite você ser conservador. Há um professor, querido amigo, o professor Marcos Nobre, ele diz que é como uma caixinha de Lego. Então, eu posso modelar com a nova lei uma licitação similar ao regime anterior, por exemplo, o pregão anterior. Né? Então, fazer algo similar ao que era feito é possível também. Então, eu diria que os servidores públicos, eles em grande parte, eles estão preparados. Aqueles que não leram, não se prepararam minimamente, estão muito mais por desconhecimento e por medo do que propriamente por incapacidade de fazer o procedimento. Agora, sistemas, eu acho que há muita coisa ainda a ser feito, há regulamentações realmente relevantes que ainda não foram feitas, de maneira que, realmente, a partir de abril, tendo só a nova lei de licitações e contratos, o setor público ele vai meio que ter que pegar no tranco, porque ainda há algumas ferramentas que não foram regulamentadas ou tecnológicas não foram implementadas, pelo menos não nas ferramentas públicas. Né? Agora, com relação às empresas, aos fornecedores, eu acredito que eles vão ter no início, a partir do momento em que se iniciarem as licitações com o novo regime, eles vão começar a ter sustos. Eles vão começar a perceber modelos de licitação diferentes, vão perder a licitação por conta disso, e aí depois vão correr atrás do prejuízo, tentar entender por que ele lançou uma proposta e não foi nem sequer para a segunda fase de lances, por que ocorreu aquilo na habilitação, e aí eles vão depois, obviamente, em prejuízo daqueles que vão buscar capacitação e vão ter vantagem competitiva. É mais ou menos como um jogo. Né? Você saber a regra do jogo te dá vantagem na competição. Então, aqueles que estão atrasando, estão esperando, não estão buscando essa informação, vão começar a perder as licitações e depois vão buscar uma capacitação mais apressada para evitar as derrotas nas licitações públicas. Rony, em resumo, tem uns que aprenderam pelo amor, tem outros que vão aprender na dor, é isso? Exatamente. Vão aprender dos dois lados, no público e no privado. A advocacia agradece, porque vão perder a licitação, vão ter que contratar o advogado, né? E assim vai na história, né? E aí, só aproveitando o que o Rony colocou, Rogério, eu acho que uma outra questão que vale lembrar é o investimento nas plataformas. Os nossos entes públicos, tanto com plataforma, não investiram bem. E uma outra questão é a regulamentação. A gente tem visto muito o âmbito municipal querer copiar a norma federal e achar que vai funcionar igual, né? Ele acha que vai pegar uma lei da União, vai colocar ali no município e que está tudo resolvido. E não é bem assim. Nós sabemos que isso não vai dar certo desse jeito, né? Então, assim, a regulamentação aí na adequação da necessidade estadual e municipal, ela é importante. Então, se quem não fez ainda vai ter que tomar esse cuidado. É verdade. Marinela, deixa eu fazer uma coisa. Desculpa, amigo, para complementar algo dentro da tua pergunta. Tem um ponto muito relevante também, que é justamente essa modelagem que a licitação passa a ter, que eles vão precisar se adaptar. A gente vai passar um momento
além desses 2 anos que você bem disse, em que houve uma certa letargia, né, um vagar na preparação, a gente vai passar um momento em que vários dilemas vão ter que ser enfrentados, né? Como foi o do optar por licitar, né, que usou a doutrina de vocês para o nosso parecer da AGU. Mas, por exemplo, como é que vão ficar as licitações? Alguém até perguntou agora há pouco do Sistema S. Então, vai ter que se reanalisar todas as questões postas em relação ao Sistema S, com base na 866, agora com a Lei 14.133 de 2021. E o mais importante é que os órgãos de controle, os profissionais da área, eles têm digamos, certo equilíbrio, certa parcimônia, em entender que é uma mudança muito relevante. A gente estava com a 866 desde 93, né? 30 anos com um modelo de licitação, sabe, arraigado na entranha da administração pública, na modelagem da administração pública. Romper isso é algo muito difícil. Talvez por isso, é curioso, todo mundo reclamava da Lei 866. Todo mundo falava mal da Lei 866. E agora que a gente quer mandar ela embora, todo mundo fica 866, fica preocupado com a ida dela, né? Sabe que eu falo isso mais tarde, mas você lembra uma discussão que eu tive com a Marinela, Rony, que a Lei 14.133, ela acaba levando para o Código Penal os crimes em licitações e contratos administrativos. E o crime mais recorrente é o do artigo 89 da Lei 8666, que agora é o 359, letra E. E o 359, letra E do Código Penal não reproduz ipsis literi o artigo 89 da Lei 8666. E ele deixa de fora um detalhe. E eu liguei para a Marinela, comecei a conversar com ela, falei, poxa, Marinela, o artigo 89 da Lei 8666 pune a contratação direta fora das hipóteses legais ou pune também a contratação direta sem observar o procedimento. Agora, o artigo 359, letra E, só está punindo a contratação direta fora das hipóteses legais. E o que se faz na contratação direta sem observar o procedimento? Ainda que seja hipótese de dispensa ou inexigibilidade. A Marinela usou uma expressão que reproduz isso que você falou, Rony. Os 30 anos. Né? A Marinela falou, Rogério, quando nasce a Lei 8666, era comum, de repente, você não ter apego algum às formalidades que são essenciais. Então, ficava aquela contratação direta, sem nenhum registro, sem nenhum procedimento. Ela, hoje, pode acontecer, pode, mas é inimaginável uma administração minimamente séria que não tenha... Então, o legislador resolveu abolir o crimes dessa parte e cuidar somente da parte mais importante, que é a contratação direta fora das hipóteses legais. E nós pusemos isso, né, Marinela, no livro, e essa sua observação mostra o quanto a Lei 8666 já estava desatualizada. Ela trabalhava um novo cenário, né? Ela trabalhava não um novo cenário, ela trabalhava um cenário lá atrás que hoje você nem imagina mais se deparar com ele. Pelo menos esperamos, apesar de que o dia a dia do Ministério Público é uma surpresa atrás da outra. Marinela, eu vou fazer uma pergunta, sabendo que a nova lei de licitações e contratos administrativos, nas minhas aulas eu faço questão de falar que a nova lei de licitações e contratos administrativos são crimes em licitação e contratos administrativos. Para você, eu vou fazer a seguinte pergunta, Marinela. Quais as principais novidades, olhando a 14.133 e a moribunda 8666, quais as principais novidades em relação ao procedimento licitatório? E, Rony, para você eu vou fazer a mesma pergunta, mas envolvendo contratos administrativos. Bom, na verdade, vamos então ao procedimento, né? Na verdade, o que a gente tinha como realidade? A gente tinha um procedimento da 8666, que vinha depois modificado, ou melhor, com uma nova opção, que era do pregão, pela Lei 10.520 de 2002, e depois a gente tinha o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que também simplificava mais um pouco esse procedimento. Então, foi um avanço. Veja só, Rogério, você coloca muito bem. Lá em 93, tudo era feito sem procedimento. Pouco se fazia, né? Pouco se sabia fazer dessa burocracia e desse formalismo, naquele momento era necessário.
E depois, com o passar dos anos, a desburocratização foi sendo tentada, experimentada. Então, veio a 10.520 com o pregão e modernizou, veio o RDC e modernizou, vem a própria lei das estatais e moderniza mais um pouco. Quer dizer, então foram várias mudanças gradativas que vão facilitando o procedimento. Vamos parar para pensar. A regra da 8666 era: eu preciso habilitar todas as empresas, receber toda a documentação de todas as empresas para depois abrir processo ou proposta. Aí eu tinha lá uma proposta que era a melhor, eu passava um tempão analisando a documentação de quem nem conseguia cumprir regra mínima de proposta. Então, era algo desnecessário, era um trabalho descomunal no procedimento, na sequência normal da 8666. Já o RDC nos traz o procedimento invertido, que traz exatamente essa agilidade. Eu olho a proposta, escolhi da empresa, eu vou analisar a documentação daquela empresa e não vou perder tempo com as outras. Quer dizer, então, aquilo que era um procedimento invertido, que era do RDC, e aí vinha a dúvida, né? Quem não está no RDC pode aplicar ou não? Concessão e permissão, pode usar o RDC? Não pode? Como fica? Aí toda hora incluíam uma hipótese nova no RDC, né? Mais uma hipótese, que era para justamente criar facilidade. Então, vem a regra nova, inverte o procedimento e essa é a regra hoje. Eu vou olhar para a proposta, eu vou escolher a proposta e depois eu vou habilitar esta empresa. E aquela empresa que fizer uma proposta e não preencher os requisitos vai ser responsabilizada. Vamos penalizar essa empresa. Então, a ideia é exatamente criar a inversão como regra do procedimento. Então, acho que esse é um ganho importante. Um outro ganho importante que eu acho que vale registrar diz respeito à modalidade licitatória. Vejam, quando a gente tinha a regra velha, você tinha lá concorrência, tomada de preços, convite. Aí elas eram escolhidas em razão do valor. Então, eu escolhi uma outra, a concorrência tinha tal uma qualificação pelo objeto, mas a tomada de preço e convite era em razão do valor. Aí você tinha um problema. O gestor público tem dificuldade de se planejar. Aí ele começava a fazer o procedimento para comprar canetas. E na compra de canetas, ele dizia, vou precisar de tantas canetas. E começava o processo. Antes de chegar na fase de proposta, ele já descobria que aquele número de canetas era insuficiente. E aí ele começava a já pensar como que ele ia alterar o contrato, né? Porque ele ia comprar 100 canetas, mas ele já precisava de 300. E aquela alteração já não ia conseguir fazer no contrato. E aí, conclusão, daí a pouco ele abria outra licitação para comprar mais 100 canetas. E daí a pouco ele abria mais uma para mais 100 canetas. E assim ele ia. Conclusão, isso gerava fracionamento de despesas. Porque o fracionamento do objeto, ele tem um problema que dizia assim, né? Se eu tenho uma modalidade que eu vou somar tudo, eu tenho que escolher a modalidade que abarcava o todo. Eu tinha que escolher uma modalidade licitatória com um valor maior que abarcasse todos os meus contratos de compra de canetas do ano. Eu não podia sair picotando. E isso gerava improbidade. Isso gerava fraude na licitação. E o gestor com dificuldade de se planejar. Sem contar que esse limite do valor da modalidade também era utilizado como limite para alteração contratual. Então, ele não conseguia depois alterar o contrato porque o limite da modalidade era aquela. Então, hoje esse limite caiu. Hoje nós não temos mais tomada, não temos mais convite, a modalidade de regra é o pregão e a escolha é pelo objeto. Não importa o valor do contrato. Então, você não tem mais aquele desafio do gestor e a fraude, então, no fracionamento do objeto, que vinha exatamente nessa linha que ele saía picotando num monte de licitação. Então, hoje ele vai fazer a licitação de acordo com a necessidade. Claro que ele tem que planejar, sem dúvida alguma, né? Mas há uma modernização nesse sentido. Um outro avanço que eu acho importante é o Portal Nacional de Contratações. Eu acho que o Portal Nacional, enquanto publicidade, enquanto transparência, foi um avanço para a gestão pública. Porque o Portal Nacional, ela traz, na verdade, uma possibilidade de controle muito maior. Eu vou saber quanto o meu município vizinho está contratando pela caneta, né? Quanto ele está pagando pela caneta. Então, você não tem mais aquelas surpresas absurdas. E eu acho que o Portal Nacional traz um controle dos órgãos, mas também traz uma facilidade para o gestor que quer fazer certo. Eu quero fazer certo, eu tenho ali um parâmetro que vai me dar segurança. Então, eu acho que o Portal Nacional foi um grande ganho aí. Eu diria assim, tem outros avanços, né, Rogério? A gente tem os procedimentos auxiliares que também representam um avanço, que é o credenciamento, por exemplo, da forma como está, o registro de preços na forma como está. Então, eu acho que tem vários avanços aí, ainda além do procedimento.
Em termos de contratação direta, nós não tivemos muita mudança no pensar, mas na inexigibilidade, acredito que nós também tivemos avanço. Então, acho que esses eram alguns pontos. É claro, eu vou deixar meu amigo Rony contar um pouco dos contratos aqui, mas acho que alguns pontos, que a lei é gigante, Rogério, e esse é um ponto, né? Só para a gente finalizar aqui, a lei ela é muito conceitual. Eu até dei aula essa semana no nosso Temas Fundamentais, né? E o tema foi licitação. E eu dizia aos alunos, aos nossos alunos essa semana, que a lei está muito melhor do que a lei 8666 para quem quer estudar, porque ela é organizada, ela tem uma sequência coerente, ela é conceitual. Então, eu tenho dito isso aos nossos alunos e disse essa semana nos nossos alunos do Temas Fundamentais, que estão aqui conosco. Já vi recadinho aqui nos nossos alunos também. Então, Rony, é contigo aí os nossos contratos. Obrigado, Fernanda. Eu até vi várias mensagens de alguns alunos meus, né? E uma delas, uma procuradora, a Juliana, ela disse que estava se sentindo novamente concurseira por vendo vocês, né? Vocês formaram realmente, ajudaram muitos a alcançarem seus sonhos, né? Então, parabéns aí pelo legado que vocês... Sei que a gente acaba nem percebendo isso, né? Nem sempre a gente tem esse retorno, mas parabéns aí pelo legado de vocês dois. É uma grande honra estar aqui com vocês, estar aqui também nessa live de editora Juspod, a editora que me acolheu. Para mim, a melhor de todas, sem dúvida. Consegue realizar um serviço muito jovem, moderno e eficiente. E é muito bom estar aqui com vocês nessa live da editora Juspod. Olha, em relação aos contratos, a plataforma, sabe, Rogério, é muito parecida. Eu até brinco que a gente tinha um Fusquinha, que era 8666, vivíamos reclamando do Fusquinha, que ele vazava óleo, que ele não era potente, e aí o legislador nos deu o New Beetle. A plataforma parece o Fusquinha, mas ele tem uns acessórios bacanas, maneiros, que tornam ele um carro bem melhor do que era o nosso velho Fusquinha. E isso vale na licitação, vale também nos contratos. Por exemplo, a nova lei permite contratações simultâneas. Então, para serviços, eu posso ter mais de um contratado para o mesmo serviço. Era um problema para algumas demandas da administração pública. A nova lei já permite essa ferramenta. Nós temos, por exemplo, a cláusula de retomada, né? É uma espécie de seguro-garantia. Na verdade, é uma, digamos, um formato nosso, uma denominação dada pela lei para o seguro-garantia performance bond, que permite que a seguradora, caso ocorra o sinistro, o inadimplemento por parte do contratado, ela possa, ao invés de pagar a indenização, continuar a obra. Porque pode ser uma ferramenta revolucionária, obviamente, se nós conseguirmos uma evolução do nosso mercado de seguro. Mas pode ser muito interessante para acabar com tantas obras inacabadas e também para incentivar, digamos, uma vantagem competitiva para as empresas que têm melhor performance, que é um seguro que tem uma característica muito, digamos, fiduciária. Mas, além disso, eu diria que tem uma mudança que aparentemente é simples, do ponto de vista do texto legal, mas vai fazer uma repercussão muito grande na prática das contratações públicas, que é a mudança da vigência. Os prazos de vigência são muito mais elásticos. Compras, por exemplo, que normalmente tinham um prazo de 12 meses, vão poder ter prazo de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, chegando a 10 anos. Contrato de eficiência, que é um tipo de contrato permitido pela lei, pode chegar até a 35 anos, se houver investimento prévio. Então, nós vamos ter contratos mais longos na nova lei de licitações. E aí, o poder público vai ser obrigado a aprender a fazer contrato, que na prática nós não sabemos fazer bons contratos. Nós repetimos as cláusulas necessárias lá previstas na Lei 866, e esquecemos que bom contrato é um instrumento que possa não apenas definir a obrigação, mas alocar risco, incentivos. A gente tem na lei algumas regras também que permitem esse tipo, digamos, de disciplinamento para o contrato, como, por exemplo, remuneração variável, que permite que, se ele alcançar, digamos, alguns resultados definidos previamente do edital no contrato, o contratado vai dar mais, um plus remuneratório, algo que é inviável no texto da Lei 8666, né? Citar um exemplo bem simples. Na Lei 8666, se você é contratado para entregar uma obra, o prazo da obra é de 2 anos, e você entrega com 1 ano e 6 meses, você tem que descontar do pagamento. Coisa louca, né? Mas por quê? Porque ela foi cunhada num período inflacionário, que ganhar 6 meses antes era ganhar muito mais. Na nova lei, não. Você pode estabelecer um plus remuneratório, se for entregue antecipadamente, em relação ao cronograma definido,
pode ser definido um plano remuneratório, pode ser por resultado do contrato, né? Nós temos novos regimes de execução também, 3 novos regimes, temos os mesmos da Lei 866, aquela história da flexibilidade que eu disse, né? Temos os mesmos da Lei 866. Então, se o cara quiser, faz parecido, o mesmo regime de execução da 866, mas a lei dá 3 a mais. Entre eles, a contratação integrada e a semi-integrada, que são regimes de execução muito interessantes. Por quê? Justamente porque a gente está pensando em contratos longos, eles permitem atualização de tecnologias, de metodologias, de técnicas durante essa execução. Então, isso casa muito bem com essa proposta de ter um contrato que estimule para que o fornecedor, o tempo todo, busque realizar a melhor execução contratual possível. Por quê? Porque eu vou dar essa alternativa, essa flexibilidade e vou remunerar a eficiência dele através de uma remuneração variável. Isso aqui em Brainstorm, algumas das ferramentas que nós temos na nova lei. E aí eu repito, são novidades? São. Não precisam ser utilizadas. O gestor público tem, digamos, a capacidade, a possibilidade de escolher fazer como ele sempre fazia. A questão é que, se nós continuarmos fazendo nossas licitações e nossos contratos como sempre fazíamos, embora isso basicamente seja possível com a nova lei de licitações, os problemas que nós vivenciamos continuarão sendo vivenciados, né? A gente tem que dizer, é loucura fazer as coisas do mesmo jeito para resultado diferente. Então, com o tempo, o pessoal vai estar mais seguro, vai usar essas ferramentas e aí nós vamos ter melhores resultados nas nossas licitações e nos nossos contratos, o que é muito importante, porque a gente precisa de boas contratações para prestação de serviços de saúde, de educação, de assistência, de infraestrutura. Sem bons contratos, sem boas licitações, a gente nunca vai alcançar essas atividades finalísticas da administração pública. Em resumo, não dirija o New Beetle como se fosse um Fusca. É isso. É isso. E ninguém pode imaginar plantar feijão e colher arroz, né? Então, se a gente vai continuar plantando feijão, a gente só vai poder colher feijão. Então, acho que o Rony foi muito feliz, né? Quando diz que a gente tem que fazer diferente para colher resultados diferentes, né? Eu acho que esse é a grande proposta da lei nova. Joia, eu fiquei lendo os comentários aqui, eu estou com 2 computadores, adorei um comentário aqui, viu, Marinela? Que quando nós demos aula para uma espectadora aqui, não existia smartphone. Eu não gosto desse comentário, não é legal. Rony, como eu li o comentário, eu tenho que compartilhar com a Marinela. Eu não vou dormir com esse comentário sozinho. É que nós começamos muito cedo, Marinela. Olha, toda vez que eu encontro um aluno, ele diz assim: fui seu aluno. Só não me conte há quantos anos, que eu não quero entrar em depressão. Por favor, me poupe disso. E às vezes Rony, logo começou a live contando isso, e aí vem essa outra, olha só. E às vezes eu vou dar palestra e eu quero rememorar alguma coisa importante que eu fiz no começo da carreira. E eu vejo a galera... Primeiro que as piadas... Outro dia eu fui dar um exemplo de furto qualificado, se era qualificado ou não era. E eu falei que o furtador, ele rompeu o quebra-vento para subtrair o tape. Fusquinha tem quebra-vento. Tinha quebra-vento. Aí teve um aluno que fez assim: professor, desculpa, mas o exemplo tem que ser outro. Eu não entendi. Quebra-vento e tape. Falei, então vamos lá. Ele rompeu a porta automática para subtrair o iPhone. Pronto, aí resolveu a vida. Mas legal. Gente, época do quebra-vento, hein? O Rony lembrou bem. Lembre-se que a 866 quebra-vento. A gente está precisando da porta automática, né? Pois é, foi o que eu falei. Não use o New Beetle como se fosse Fusquinha. Esse é o recado que o Rony deu. Joia. Pessoal, acho que é isso. O recado foi dado. Rogério, nós temos... você que é o nosso grande especialista penal, repito, tem um grande legado aí de promotores que foram formados com essas aulas. Você quer falar mais um pouco sobre os crimes licitatórios, as novidades que você identifica da nova lei? Eu queria Quem está falando aqui é o ex-aluno, o aluno novamente. E eu queria contar aqui, acho que o Rony foi muito feliz dessa intervenção.
Eu queria que você contasse aqui, porque eu tenho dito assim aos nossos alunos que quando o capítulo dos crimes na licitação estava na 8666, ninguém nem sabia que eles existiam, né? Então, assim, eles ficavam esquecidos, né? E eu digo que agora eles ganharam um patamar diferente, eles foram promovidos ao Código Penal. E essa parte, eu acho que traz uma discussão que é muito rica, que eu acho que você é muito feliz nesse trato, e acho que vale você colocar aqui, que é a questão do aproveitamento, da aplicação da parte geral para esses crimes da parte especial, que quando estavam em apartados, ficavam aquela dúvida, né? Então, acho que essa tua colocação acho que é muito rica para quem está nos acompanhando, se você puder nos ajudar. Eu vou direto para esse ponto, então, Marinela, porque eu acho que é um ponto crucial. Você tem razão. Os crimes na 8666, eles eram até um pouco demonizados, talvez por conta do 666, né? Eles eram um pouco... O pessoal não gostava muito de crimes em licitação e contratos administrativos, entendiam muito pouco. Uma lei que ela não estava à altura da evolução do direito penal. Então, teorias típicas de direito penal encontravam obstáculos quando se deparavam com os crimes em licitação e contratos administrativos. Bom, um exemplo é a aplicação ou não do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. O parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal diz que, na progressão de regimes em crimes contra a administração pública, e agora os crimes em licitações e contratos administrativos acabam se inserindo num capítulo dos crimes contra a administração pública, não eram, agora são. Então, esses crimes, para o condenado progredir de regime, precisa reparar dano ou restituir o produto do ilícito. Esse 33, parágrafo 4º, eu não consegui aplicar a Lei 8666, porque esses crimes na Lei 8666 não eram considerados crimes contra a administração pública, por mais que fossem. Mas entendiam que tinham que ter essa etiqueta, este rótulo, e como eles não tinham essa etiqueta, este rótulo, não sofriam os consectários do 33, parágrafo 4º. Agora eles migraram para o Código Penal, como eu disse, estão dentro do capítulo 2B do título 11, crimes contra a administração pública. Então, autor de crime em licitação ou contrato administrativo, para progredir de regime, vai ter que reparar dano, vai ter que restituir produto do ilícito. As penas foram bastante majoradas. A regra era infração penal de menor potencial ofensivo, no máximo de médio potencial ofensivo, e todos os crimes punidos com detenção. Quando eu digo que o crime é punido com detenção, ele não admite regime fechado, como regime inicial de cumprimento de pena. Agora, só 2 crimes são punidos com detenção, os demais são todos punidos com reclusão. E penas altas significa que esses crimes podem começar a ter a pena cumprida no regime fechado. E se tiver no regime fechado e quiser progredir de regime, se quiser a mutação de regime, vai ter que reparar o dano ou restituir o produto ilícito. Eu acho que é uma resposta muito bacana do nosso legislador, tutelando de maneira suficiente e eficiente a administração pública nas 4 linhas da licitação e do contrato administrativo. Em resumo, é isso. Muito bom. Obrigado pela pergunta. Aqui o mediador também responde. Eu vi uma pessoa que colocou também, olha que legal, 2 administrativistas com grande jornalista. Vamos lá. Gente, Marinela e Rony, vocês... Rony tem um livro que é uma referência no assunto, a Marinela também. A Marinela tem o seu curso de Direito Administrativo, o seu manual de Direito Administrativo e também um livro de licitações e contratos. Eu vou pedir para vocês 2 falarem dos cupons. Temos cupons para quem está assistindo, não é isso? Rony, pode ir com você aí. Meu amigo, realmente tem, a JUS pode nos oferecer esse cupom de desconto para os livros, para os nossos livros, né, de licitações, tanto o seu de Marinela como o meu, para que os interessados possam adquirir com esse desconto. Acho que a editora vai colocar até nos comentários, mas acho que é Licitações 2023. Né? Lembrando que o site da JusPod, o envio ainda é com frete grátis, né? O que é algo muito raro
para todo o Brasil, que é algo muito raro nas compras online. Ó, a Denise está até colocando para nós aqui, a Denise deixar claro que ela está há 5 horas à frente. Então, a Denise está trabalhando. Que horas são lá? Deve ser 3 da manhã, é isso? 3 não, 1 da manhã. Gente, deixa eu mostrar. O cupom está aqui, ó. O cupom é Licitações 2023. O cupom válido até 29 de março de 2023, às 23 horas e 59 minutos. Esse cupom é para os 2 livros. É para o livro do Rony e para o livro da Marinela. Aplique o cupom, tá aqui, ó. E do Rony. É que eu sou partícipe de menor importância. E a minha participação me rende o direito de participar da live como mediador. E não me pergunte nada de direito administrativo. Está aqui, ó, cupom de desconto, Licitações 2023, licitações, tudo com letras maiúsculas, 2023. Já está fixado aqui no vídeo, tá? Está fixado aqui no vídeo, válido até as 23 horas e 59 minutos do dia. Eu falei 29, não, é 29 ou 23? Tem que ser 29, porque 23 já foi, né? 29, É, 29, amigo. 29. Gente, não é o meu livro de penal não está na promoção, não tem direito a comprar. Esse aqui, ó. Cadê o teu, Rony? Mostra o teu e mostra a Marinela aí. Bota Cadê aí, o teu? você vai, junto. Aí, olha só. Rogério, posso adquirir os 2? Deve, porque daí você vai comparando onde que um diverge do outro e aquilo que você percebe de divergência você nunca mais esquece. Eu gostava de estudar sempre, agora, brincadeiras à parte, eu estudava sempre por 2 livros diferentes, por autores diferentes, porque eu adorava enxergar aonde estavam as divergências. E ao entender a divergência e me posicionar em relação à tese de A ou de B, eu nunca mais esqueci o assunto. Era uma maneira... E na minha época não tinha... Na minha época ficou ruim, né? Mas na época de quebra-vento e tape, não tinha tantos livros assim. As opções não eram imensas. Eu vou passar para as considerações finais dos 2, e aí nós vamos respeitar 1 hora de live, porque senão o Instagram derruba. Não deixem de seguir Rony Charles, não deixem de seguir Marinela nas redes sociais. Considerações finais, começamos com quem? Rony, você pode ficar à vontade, amigo. Ô, Rony, você está sentindo o que eu sinto como promotor, a gente sempre fala primeiro. Olha, meu primeiro repito, uma grande alegria estar compartilhando essa live com vocês. De coração, falo a verdade e repito, vocês têm um grande legado. Nós somos da mesma geração, né? Mas eu tive a alegria de ser aluno de vocês e vocês têm um grande legado de formação de grandes profissionais na área, né? Vi aqui, passou também a nossa querida amiga em comum, Fernanda Tatiane, que é uma grande servidora lá do TJ da Bahia. E, enfim, é uma grande alegria estar ao lado de vocês, tá? Ao lado de vocês. Com relação aos nossos queridos espectadores que assistiram essa live, agradecer a todos que participaram daqui, tá? Dessa nossa live. Uma grande alegria contar com a presença de todos vocês, com os comentários, com as perguntas. Aqueles que estão preocupados com a 14.133, não há motivo para ter medo. É uma legislação melhor do que a legislação que a precede, a Lei 8.666. Ela confia mais no agente público, ela dá mais ferramentas para o agente público, ela permite que o agente público seja conservador e modele sua licitação e o seu contrato como ele fazia antes, mas ela permite que ele faça algo muito melhor, né? Que ele tenha um veículo para as suas licitações, suas contratações públicas muito mais eficiente, muito mais confortável, muito mais seguro do que era o nosso velho Fusquinha, a Lei 8.666 de 93. Então a gente tem que, na verdade, se preparar para a nova lei com bons livros, com bons cursos, buscando estudar e aprender para saber usar todas as ferramentas e todo o potencial dessa nova legislação. Não adianta ficar resistindo à mudança. Temos muito disso no Brasil, nessa resistência à mudança, e às vezes deixamos de perceber que essa mudança é para melhor, né? E a 14.133, sem dúvida alguma, propõe melhores condições para as nossas licitações e as nossas contratações públicas. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Espero que a gente tenha, de alguma
alguma forma, ajudado a superar um pouco desse medo, dessa preocupação nesta semana de ansiedade e que Deus saiba, ocorra aquilo que é melhor para o Brasil e para todos nós, tá bom? Bom, eu queria também agradecer, Rony, pelo carinho, né? Pela forma como você acolheu também essa ideia de hoje. Muito obrigada. Obrigada por ter feito parte desse bate-papo. Obrigada pela sua amizade. Agradecer ao nosso querido amigo Rogério. Amigão, obrigada mais uma vez. Eu sou um excelente jornalista da nossa live. Rogério, o pessoal está perguntando aqui, né? Então, acho que a gente precisa saber com os nossos alunos que estão aqui acompanhando se deve ter mais na semana que vem, né? Afinal de contas, semana que vem nós temos o fim da história, né? Se morre, não morre, se sai da UTI, se não sai, como é que vai ficar, né? Então, eu queria aproveitar para pedir aos nossos alunos que estão aqui com a gente, o que acham? Querem mais? É para saber mais na próxima semana, e aí se manifeste aí no nosso Instagram, né? Para dizer se é para ter mais ou não na semana que vem, para contar a morte, o velório, então, da 8666 e de vez, então, o nascimento de forma plena da 14.133. Então, amigos, obrigada. E eu queria, assim, agradecer aos nossos alunos que estão aqui, agradecer a Tati, Rogério, Andréa Camargo estava aqui com a gente também, eu vim mais cedo, agradecer a galera toda que está aqui com a gente do Temas Fundamentais, que é um curso, Rony, que a gente lançou ao vivo, é diferente, é um preparatório para concurso, para relembrar o LFG, que lá atrás a gente começou, né, que foi a nossa primeira porta, então era ao vivo, e a gente relançou esse projeto ao vivo, então é um preparatório para concurso ao vivo, Rony, que a gente está, então estão todos aqui os nossos alunos com a gente, então é relembrar o Fusquinha, né, amigo? Então a gente está muito feliz relembrando o Fusquinha, está muito divertido. E aí eu queria, então, agradecer aos nossos alunos que estão aqui com a gente, os nossos advogados, procuradores, que estão aqui tentando se atualizar. Acho que é, sim, momento de correr atrás. Não dá para pensar como o Rony foi tão otimista, né? Nós vamos entrar na Lei 9, vai dar tudo certo na modelagem do modelo anterior, e você vai continuar com o Fusquinha. Não é bem assim, não. Você corra atrás, você não se não capacitou, não comprou o livro, corra atrás. Tem que se preparar, porque com certeza, gente, seja para as empresas, seja para os agentes públicos, a apuração de responsabilidade vai acontecer. Eu digo que os nossos órgãos de controle, eles vão ter que ter um bom senso, sem dúvida alguma, na realização do controle nesse momento, né? Então, não é todo município que vai conseguir implementar o Portal Nacional da forma como é prevista na norma. Então, a gente sabe que o órgão de controle, às vezes, esquece, né, de olhar para trás e ver o momento em que aquilo foi realizado. Então, é momento também dos órgãos de controle ter uma flexibilidade. Essa semana, o burburinho é se o Tribunal de Contas poderia ter decidido o que decidiu. O Tribunal de Contas limita a publicação do edital da licitação, que escolheu a regra velha, que estava instaurado o processo até 31 de março, até o dia 31 de dezembro. O Tribunal de Contas comunica os tribunais, através do CNJ, comunica o Senado e a Câmara, dizendo, o Tribunal de Contas diz a regra é essa. Aí o que acontece agora é, o Tribunal de Contas tinha competência para fazer? Tem Tribunal de Justiça, Rony, que normatizou, como se o próprio Estado estivesse fazendo. Então, como é que vai ficar isso nessa semana, né? Então, há muitos acontecimentos ainda para a gente atualizar até o final dessa semana, até o início da próxima semana. Então, se quiserem mais informações sobre isso, coloque aí na nossa live. E muito obrigada pela confiança, pela presença de todos vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. E sigam a gente na rede social, né? As novidades estão sendo colocadas a cada dia. A gente vem tratando aí de todos esses pontos. Então, obrigada pela presença de todos. Fico muito feliz com o carinho. E, amigos, obrigada por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Obrigado, obrigado, Marinela. Obrigado, Rony. Obrigado, editora. Obrigado a todos aqueles que nos auxiliaram a executar esse projeto que foi pensado pela Marinela aos 49 minutos do segundo tempo. E, Marinela, acho que o pessoal vai querer parte 2, porque, digamos que no Brasil o operador do direito não morre de tédio. Aqui é mais ou menos como uma Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar, não é verdade? Para melhor ou para pior. Então tá bom, Marinela, obrigado. Rony, obrigado, editora. Galera que estava assistindo até agora, a live fica gravada, vai estar na minha rede social, na rede social do Rony, da Marinela, da editora, vai para o meu canal do YouTube. Pessoal perguntando o Instagram da Marinela. Marinela, só fala o teu Instagram, Rony, fala o teu Instagram, para não ter dúvida. Marinela, @Fernanda Marinela. Rony? Rony Charles. Isso.
A Denise já colocou várias vezes aqui, então vai estar no vídeo. Galera, obrigado. Estou aqui preocupado do Instagram derrubar, porque nós estamos prejudicando, por exemplo, a Globo. Nesse momento está com uma audiência baixa por conta da nossa live. Gente, abraço. Um abração. Valeu, pessoal. Beijo. Boa noite. Boa noite.